E aí galera do Me Salva, vamos fazer aí alguns exercícios trabalhando os conceitos que a gente viu na última aula de linhas de corrente, trajetória. Então esse aqui é o nosso primeiro exercício, que a gente tem um campo de velocidade dado aqui pelo problema, a gente recebe a constante A, x e y são dados em metros. A primeira questão aqui, ela pede a equação para as linhas de corrente no plano xy. Então a gente vai usar a nossa definição de linha de corrente. dy dx da linha de corrente é a velocidade v no eixo y sobre a velocidade u, que nesse caso aqui vai ser menos ay sobre ax, que é a mesma coisa que menos y sobre x. Nós vamos separar as variáveis aqui e integrar. Então, primeiro, dy sobre y é igual a menos dx sobre x. Eu vou integrar isso aqui. Eu vou ficar aqui com o logaritmo natural de y igual ao logaritmo natural de x mais a minha constante de integração c. Eu também posso escrever isso aqui trabalhando com as minhas propriedades logarítmicas como sendo x vezes y igual a c. Então essa aqui é a minha linha de corrente no plano xy. E a nossa questão B, ela pede para a gente traçar o gráfico da linha de corrente que passa pelo ponto x igual a 2 e y igual a 8. Então, se x igual a 2 e y igual a 8, a gente tinha lá a linha de corrente xy. X é 2 e y é 8, então isso aqui vai dar 16 metros quadrados, né? Como as coordenadas foram dadas em metro. E esse a gente vai ver que não é um gráfico muito difícil de ser traçado. A gente vai ligar aqui o ponto 1 com o 16, ponto 2 com o 8, 4 com o 4 e o 16 com o 1. Fazer a nossa linha aqui. Essa aqui é a nossa linha de corrente passando pelo ponto x igual a 2 e y igual a 8. Temos a nossa letra B. Vamos ver então aqui a letra C. Ele quer saber a velocidade no ponto 2 e 8. Bom, essa é barbada, né? Eu vou substituir aí os valores da minha constante. X igual a 2, y igual a 8. Isso aqui vai dar campo de velocidade 0,6 na direção y, menos 2,4 na direção j, e tudo isso aqui em metros por segundo. A nossa letra D diz o seguinte: marcando as partículas passando pela posição inicial 2 e 8 em t igual a 0, qual a posição delas em t igual a 6? Qual vai ser a posição delas em t igual a 6? Então, a gente começa ali pela trajetória, que vai ser o derivada do deslocamento na direção x em relação ao tempo, é igual a essa velocidade ax aqui, que é a nossa velocidade u. Eu vou separar aqui, mais uma vez, as variáveis. Dx sobre x vai ser igual a dt. Eu vou estar integrando isso aqui. Eu vou ver que o logaritmo natural de x ele é igual a at só que eu vou, essa minha integração aqui, né, vai ser do ponto xo ao ponto x e de 0 a t. Então eu vou ter aqui o logaritmo de x sobre xo. Esse meu outro lado da equação aqui fica o mesmo. A mesma coisa eu vou fazer para o y, que vai mudar só o sinal ali. E agora, para mim avaliar a trajetória das partículas, eu vou mudar um pouquinho aqui a equação, mas ela é a mesma, né? Eu só apliquei minha propriedade logarítmica. Toquei o x para o outro lado. X igual a x0 e na at. Eu conheço o valor de a, conheço o valor de x0 e eu quero saber a posição no ponto t. Então vai ser igual a 2 vezes z elevado na 0,3 vezes 6,
que isso aí vai me dar a posição de 12,1 metros. E eu vou fazer a mesma coisa para o y. Eu vou chegar na posição ali de 1,32. Então, a partícula que passa pelo ponto 2 e 8 em t igual a 0 nos 6 segundos tem a seguinte posição: 12,1 no eixo x, 1,32 no eixo y. A gente acaba o nosso primeiro problema. Podemos ir para o nosso segundo exercício aqui, que é semelhante, vamos ver um pouquinho aqui. Exercício 2. Temos mais um campo de velocidade. Primeira constante A foi dada, constante B foi dada. Ele pediu para a gente traçar a trajetória da partícula que passa pelo ponto 13 e 1 em t igual a 0 e comparar essa trajetória com as linhas de corrente que passam pelo mesmo ponto nos instantes 1, 2 e 3 segundos. Então a gente começa pela nossa definição de trajetória ali. A derivada de x em relação ao tempo vai ser igual à velocidade na direção x. Eu separei as variáveis, integrei aqui e vi que o logaritmo natural de x ele é igual a at ao quadrado mais o c1. Para mim buscar esse c1 aqui, eu vou substituir o meu valor de x igual a 3, t igual a 0, e vou ver que o c1 ele é o logaritmo natural de 3. Agora, eu vou passar esse logaritmo natural de 3 para cá, e vai ficar que o logaritmo natural de x ele é igual a at ao quadrado sobre 2, mais o logaritmo natural de 3. Ou, eu vou escrever isso aqui de outra maneira aqui. X é igual a 3 vezes e, agora o meu A era 0,1, vai virar 0,05 t ao quadrado. Então eu tenho aqui a equação da minha trajetória no eixo x. Eu vou repetir esse processo para o eixo y. Essa integração aqui é um pouco mais simples, né? Então eu já botei direto. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz para achar o C2. Vou substituir y igual a 1 e t igual a 0. C2 é igual a 1. Como meu b lá era 4, y vai ser igual a 4t mais 1. Então agora eu tenho tanto as posições de x em função do tempo, quanto as posições de y. Agora eu posso ir atrás das linhas de corrente, que a gente tem a nossa definição lá. V sobre U dy dx, nesse caso B sobre A xt. Eu vou separar minhas variáveis aqui, e vou ficar com dy igual a B sobre AT vezes dx sobre x. Vou integrar isso aqui. Eu botei minhas constantes para fora. E vou ter lá que o y ele é igual a b sobre at vezes logaritmo natural de x mais a constante de integração c. Agora eu tenho que buscar mais uma vez o valor dessa constante. Vou substituir meus valores ali de y igual a 1 e x igual a 3. E eu tenho que o c ele é igual a 1 menos b sobre a 40 sobre t logaritmo natural de 3. Beleza? Agora eu vou substituir esse c que eu encontrei aqui na minha equação. Y vai ser igual a b sobre at logaritmo natural de x. Mais, agora o c, 1 menos 40 sobre t logaritmo natural de 3. Se eu unir aqui os meus termos em comum, junto com esse sinal negativo aqui, eu vou obter que o y é igual a 1 mais 40 sobre t vezes logaritmo natural de x
sobre 3. Então essa aqui é a minha equação das linhas de corrente. E aí eu vou variando o meu tempo para poder comparar ali nos segundos 1, 2 e 3 com a minha equação ali paramétrica da posição. Então vamos ver lá como é que fica o nosso gráfico. Que, bom, o meu gráfico aqui não é muito preciso, né? Mas vocês podem usar aí qualquer ferramenta gráfica computacional, até o próprio Excel, para alcançar esses gráficos aqui. Então, o que é importante a gente olhar aqui é que a trajetória da partícula ela não está batendo com as linhas de corrente. Por que isso acontece? Bom, quem pensou lá em voltar a olhar como é que era nosso campo de velocidade, já está no caminho certo. A gente viu que ele era axt na direção y, mais b na direção j. Por que não está batendo as linhas de corrente com a trajetória? Porque isso aqui não é um regime permanente. Nós temos nosso campo de velocidade aqui, ó, variando com o tempo. Então é isso mesmo que tinha que acontecer. Não era para ser a mesma coisa, como a gente viu na última aula. E é isso aí, galera. Até a próxima.